Fala aí galera, eu soltei vrum 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 de carona com um novo meta. Que não é novo a essa altura do campeonato, obviamente, o formato já tá rodando aí tem um tempo, desde o lançamento de All-In Alliance Insight, que dropou no começo do mês e que teve o primeiro Premiere lá no começo de maio, né? A gente já tá chegando no final, então quase um mês de formato já tá rodando por aí. E é claro que isso aí colocou novas coisas no jogo, né? Com a win no jogo acabou mudando completamente o formato em relação ao que ele era antes, como eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, para tentar, nesse meu retorno ao canal, entender melhor como é que tá o formato. E para além de entender quais são os decks, os acontecimentos, os torneios que rolaram, é importante a gente entender que, em detrimento aos decks sendo usados, techs acabam entrando e saindo de formato para formato. As techs a serem usadas depende dos decks do topo do meta, porque são elas as cartas que irão atacar alguma fragilidade para te defender ou te impedir de perder determinada estratégia específica do formato. No formato atual, estamos com o Mitsurugi e o Malice como sendo os principais decks e, maluco, esses decks têm uma pica para poder resolver, e as techs estão sendo usadas de acordo. É claro que para você que já vem acompanhando o formato, isso aqui não vai ser nenhuma novidade, mas para caso você que ainda não tá tão por dentro assim, vamos tentar entender melhor como que está o uso de techs nesse formato atual, baseado nos arquétipos do topo do competitivo, o Malice e o Mitsurugi, tá? Eu quero deixar claro que eu comentei mais ou menos algumas coisinhas que eu vou comentar aqui nessa live aqui em cima. Eu gravei essa live no dia de ontem, na segunda-feira, durante a noite. A gente começou a live a partir das 8 horas e hoje teremos uma outra live, dessa vez para poder comentar sobre as novidades, as cartas que foram anunciadas e que eu ainda não trouxe vídeo pro canal, como por exemplo, suporte DDD, Mago Negro e assim por diante, tá? Te convido a participar da live que vai rolar hoje à noite a partir das 8 horas. Dito isso, vamos entender como que tá sendo o uso de tech nesse formato, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou tentar pegar como base pra gente poder ter um ponto de partida essa decklist aqui, que foi o campeão do ICS Providence, que foi o primeiro torneio que nós tivemos, valendo, o primeiro torneio Premiere, né? O primeiro ICS que teve depois de a All-In começar a ser vigente no formato. No mesmo dia tivemos o Nacional do Brasil, mas a All-In não chegou a tempo, então a coleção de Alliance Site não valeu pro Nacional Brasileiro, infelizmente. Mas esse aqui foi o deck campeão do torneio, né? O Mitsurugi Raizou, que é um dos decks do topo do competitivo, certo? E com a engine de Mitsurugi e a engine de Malice sendo os principais decks do formato, o Malice de fato com o deck usando os Ignistas, seja com Fiendsmith ou não, e o Mitsurugi por outro lado, tendo N variações diferentes, como a versão de Mitsurugi Malice, Mitsurugi Raizou, Mitsurugi Fiendsmith, Raizou, Mitsurugi puro e Mitsurugi Ogdoad aqui, ou Répteis no geral. Então tem essa gama de decks que são os principais decks do formato. E eles sendo os principais decks, acabam incentivando um certo uso específico de tech card no formato. Essa decklist que eu tô mostrando pra vocês foi a decklist lá do ICS Providence, né? O campeão do primeiro torneio depois de All-In ser vigente. E observa bem a lista de tech cards que esse deck tá usando, né? Não vamos focar no deck de Mitsurugi ou Raizou em si, mas eu quero que você foque no uso de tech card. No main deck desse amigo aqui, por exemplo, que foi o campeão do torneio, nós temos as techs sendo usadas em 3 do Fualos, 1 do Perla, 3 Ash Blossom, 3 Draw, 3 Nibiru e 3 Impermanence. Essas são as techs, né, as hand traps que o amigo usou. Tendo no side deck também o uso de Lancia, mais Multi-Charm, né, no caso o Meows e também mais Perla. Tem o TTT aqui com uma Floodgate, né, que é o Feather Storm. Tem uma carta que é buscável, que acaba negando alguma carta de impacto alto, que é o Mitsurugi Purification, além de uma carta de side deck que você usa, né, para poder mostrar no 7th Tachyon e acabar pegando o Artifact Lance, né. Você transforma o 7th Tachyon numa carta que pega tech versus um dos principais decks do formato. Esse aqui é um exemplo de decklist que teve e o uso de suas techs, mas obviamente não é só o Mitsurugi que eu vou mostrar pra você, né? Aqui também tá um exemplo de deck de tech cards, né, usadas por um outro deck, nesse caso o Malice, né? Dá pra dizer até que é um esboço de teoricamente um deck standard, tanto de Mitsurugi Raizou e agora como de Malice. Aqui, como vocês podem ver, já é de um outro torneio, de um torneio bem na frente, né, que é do Nacional do Peru, que rolou no dia 17 de maio, já foi no meio do mês, né? E aí, ou seja, o formato já tinha se desenvolvido um pouco. Como vocês podem ver, o cara tá usando Fualos, Ash Blossom, Draw, Nibiru, o Imperma e o Dominus Impulse. Tem até um número maior de tech cards a serem usadas, né? Porém, cara, o que é importante da gente se ligar aqui em qual o direcionamento para as techs a serem usadas no formato, né? E o que elas dizem pra gente, porque se a gente for dar uma olhada, a gente vai acabar vendo no side deck aqui, ó, um certo padrão, né? Tanto no main deck quanto no side deck tem um certo padrão com relação a quais tech cards estão sendo usadas. E
As tech cards que foram escolhidas para o momento, e lembrando, elas foram escolhidas porque esses são os decks do topo do competitivo, são hand traps que basicamente estão quase que te incentivando a não usar as hand traps. Na verdade, os decks que estão no topo do formato quase que te desincentivam a usar tech card de hand traps. Por quê? Porque elas não pegam direito. O Ash Blossom, que é uma hand trap bem interessante pro formato, ela é uma hand trap de impacto muito baixo. Muito baixo. A gente já atravessou formatos e formatos em que o Ash tinha um impacto baixo, mas ainda assim era usável. Agora, ela é bem importante, porque é uma carta que de sexta carta você pode usar, é uma carta que pode ser dada em algumas ocasiões de algumas cartas, mas principalmente pegam as principais techs do formato, que são os Mu-Charm, né? E isso acontece porque o uso do Mitsurugi e também do Malice e a forma com que os decks jogam não permite que você use as hand traps convencionais que nós víamos usando no formato anterior. As hand traps que nós usávamos no formato anterior variava muito entre Impermanence, Ash, Veiler, e aí você podia escolher algumas outras cartas, mas o ponto é, a gente tentava interagir com os bichos no campo, o Ghost Ogre por causa do uso do Rise ou Dual Drive, né? Então a gente tinha uma hand trap em que você ativava e você via o impacto dela agindo de 1 para 1 com alguma carta que estava no campo, e você tinha ali o impacto dela, certo? Porém, esse hábito, que é geralmente o que a gente tem com esse tipo de tech cards, ele se perdeu completamente porque os decks atuais não tomam essas cartas direito. Então, o fato de você acabar não poder dar com muita eficiência um Veiler, um Impermanence, esse tipo de carta, um Ash Blossom, o Ash e um Veiler, e não só elas individualmente, porque individualmente o impacto tende a ser baixo, mas em conjunto, se você acaba dando um Impermanence e um Veiler no Malice, você vai continuar tomando praticamente o full combo e você continua perdendo essa partida. Se você der um Ash Blossom e um Impermanence, um Ash Blossom e um Veiler e um Impermanence, e combinações entre cartas como essa, você acaba perdendo o jogo mesmo assim se você dá essas cartas no deck de Malice. Ou se você acaba dando essas cartas em um deck como o Mitsurugi também, você acaba ficando vendido caso você tenha múltiplas dessas cartas, que teoricamente é o que você quer em um deck que pode usar muitas hand traps, é você poder ter conjunto de combinações entre elas. Porém, a gente percebeu no decorrer do formato que está sendo muito pouco efetivo de se usar esse tipo de hand trap nesses decks do formato atual. O que é muito ruim, porque você não vê o impacto dessas cartas. Você vê que eles são muito resilientes a tomar as hand traps que comumente nós somos acostumados a usar. E aí você acaba não parando a jogada do oponente. As hand traps acabam sendo completamente ignoradas se usadas da forma que eram usadas até então. Mas enfim, o formato mudou e por causa dessa mudança viu-se a necessidade de alterar o uso dessas techs, tá? A ponto de terem decklist como, por exemplo, esse Mitsurugi puro que também rolou lá no Access to Providence, né? Onde o cara acabou usando, e uma das paradas interessantes de ter um Mitsurugi puro é poder usar um Dominus Impulso da vida, mas além disso, o cara lançou simplesmente os 3 Mu-Charm no main deck, e isso sim vem acontecendo em alguns decks. Os caras estão escolhendo usar essas cartas porque elas são o meta. A partir do momento em que você está no formato em que as hand traps standard de 1 para 1 não pegam os decks, você precisa ter uma outra abordagem. Você precisa continuar atrapalhando ele, mas atrapalhando de modo em que ele de fato seja atrapalhado. E não dar um Ash e um Impermanence, por exemplo, um Veiler e um Impermanence, e o cara continuar fazendo o full combo praticamente. Não é isso, você precisa de fato atrapalhar com que aquela carta tenha um peso na jogada do amigo. E algumas dessas cartas são exatamente os Mu-Charm. Elas não impedem que o cara construa a mesa dele, mas elas dão cartas pro oponente ter mais cartas que podem ser dadas em algum ponto específico porque você comprou uma hand trap, ou que podem te dar mais ferramentas para você tentar quebrar o que o cara construiu. Geralmente depende do deck, tá? Mas no começo do formato, ou pelo menos a ideia de usar esse tipo de carta é que você vai diminuir o teto do amigo. É claro que tem um monte de coisas ruins em volta disso, mas eu já chego lá, tá? Mas esse é o grande ponto. Além dessas cartas aqui, como sendo usada como as principais techs, os decks que podem usar também precisam usar essas cartas, porque ela pega o Dominus Impulse, né? Porque o Dominus Impulse pega a carta de lugar em que as hand traps que a gente conhecia até então não pega. Essa carta inclusive é muito forte, ela é bem roubada, né? O Dominus Impulse. E são poucos decks que podem usar. Se você usa Rise, você não pode usar Dominus Impulse. Mas se você usa Malice, você pode.
Então o Malice é um deck privilegiado por poder usar essa carta. O Mitsurugi puro também pode usar essa carta, o que é bem interessante para essa vertente específica de deck, porque ela interage de um jeito em que ela não pega as coisas no campo e ela tem a disrupção de negar uma carta que vai fazer um summon, mano. E esses summon tendem a ser muito forte e eles vêm de lugares não muito convencionais em que outras hand traps talvez não peguem, como por exemplo os Malice banidos que você não consegue pegar geralmente com nenhuma outra hand trap, né? Então esse aqui é o grande core de cartas, mas além dela nós temos algum outro grupinho que acabam sendo as principais tech cards do formato, que a gente vê se repetindo muito. Uma delas, como vocês podem ver aqui, é o Draw no main deck, tá? Tem N outros decks, tá, gente, que eu posso mostrar aqui pra vocês, pra poder tentar representar o que eu tô falando. Nessa decklist do Mitsurugi de um outro torneio que rolou no Nacional da Grécia, por exemplo, vocês podem ver 6 dos Mucharm, mas ele não usa, por exemplo, no side deck o Meows, mas tem 6 Mucharm no main deck, Ash Blossom, Dominus, Impulso e no side Nibiru, Lancia e Draw, além de estar usando um Bellyzinho aqui e N outras decklists que podem corroborar mais ou menos com o que eu tô falando também, tá? Eu só tô frisando e colocando essas decklists só pra servirem de exemplo para o que eu quero falar aqui pra vocês. As duas outras hand traps que são muito populares são o Draw e o Nibiru, né? É claro que o Nibiru já é meme até esse ponto em que o Nibiru sozinho não funciona contra mais ninguém, todo mundo consegue jogar em volta do Nibiru, porém, quando você tem uma pressão por trás de cartas como essa, que fazem com que o cara vá tentando jogar meio que no limite para poder construir uma play, quando isso é atrapalhado por o Nibiru, acaba fazendo diferença. Ou então, quando um draw da vida é dado, por mais que ele é muito bom versus versões do Mitsurugi, principalmente misturada com o Ryzel, né? Acaba sendo muito bom, então, quanto mais popular no formato um Mitsurugi, talvez maior a incidência de draw, e por isso tem muito draw no main deck da galera, e aqui no começo do formato então nem se fala, mas aí sim você acaba tendo uma soma do Nibiru, o Nibiru sendo efetivo, né? Somado com o Draw ou com os Mucharm. Em contrapartida, se você tem uma decklist com N Mucharms diferentes, o Draw acaba sendo uma carta bem escrota, porque aí você começa a ficar numa indecisão, porque ela não soma com as suas defesas, né? Se você tem o Fualos e o Draw, o que é que você vai fazer? Se você der o Fualos, o Draw não vai colar, porque se você der o Draw, você não pode mais comprar. Mas se você der o Draw, você não pode mais dar o Fualos, por exemplo. Então tem algumas questões que são um pouco ruins, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Então esse aqui é o core de hand traps, que são as mais populares e efetivas no formato e que acaba fugindo um pouco do padrão do que a gente tinha antes. O Impermanence está sendo usado aqui no começo, mas eu sinto que no passar do tempo a galera vai tirando esse Impermanence das decklists, como por exemplo nesse Mitsurugi aqui, e tem até um Malice que eu tinha visto aqui, ó, que eu acho que é esse, que o cara usa uma Impermanence, ele não usa o pacote de 3 Impermanence, por exemplo, no deck dele, ele usa apenas uma, e que geralmente é usado em decks que tem o Dominus Impulse, porque uma das justificativas é que é uma carta que, apesar de ter função parecida com o Vele, mas você pode comprar essa carta e ativar, o que pode vir a ser interessante, mas em decks que usa Dominus, faz com que a tua Dominus Impulse nega e destrua, o que pode vir a ser muito relevante em determinados cenários, né? Mas enfim, essas são as techs de main deck que está sendo mais populares. E no side deck, algumas questões que são usadas em detrimento dessas cartas, são algumas cartas como, por exemplo, cartas focadas em um deck específico, né? O Lancia não precisa nem falar, mas o Lancia é muito usado por causa do Malice desde o formato anterior e é standard, inclusive pode ser buscável em alguns decks, como por exemplo, deixa eu ver se é esse Ryzel aqui, não é esse Ryzel, tem algum aqui que eu vi, esse aqui ó, esse deck de Mitsurugi Ryzel, por exemplo, que acaba usando esse Exceed 8 que você faz com 2 Mitsurugi, e aí ele busca uma carta Tachyon, e você pega o 7th Tachyon, o 7th Tachyon mostra o rank 5 e você pega o Artifact Lance, então você tem esse aparato que é bem escroto, diga-se de passagem, mas ele existe. Mas além disso, nesse nacional aqui da Argentina, ó, que rolou nesse último fim de semana, nós temos uma tech card que é bem escrotinha, né, que é o Mistaken Arrest, que é uma carta que você ativa e até o fim do seu próximo turno, depois que a carta resolve, nenhum jogador pode tornar a carta do deck pra mão, exceto por comprá-las. É uma carta que tem um efeito parecido com o Draw, então você soma se você espera muito o Mitsurugi, mas diferente de um Draw que pode ser driblado, né, se o cara tem Prayers, Ritual ou Prayers mais Mitsurugi e ele dá isso na Draw Phase e acaba comendo, jogando em volta desse Draw. É claro que para isso acontecer tem que ter o Prayers envolvido, né, mas o Mistaken Arrest é diferente porque você pode dar em Chain e também dentro da Draw Phase, né, se o cara der um Prayers tributando um Ritual na Draw Phase e você dá Chain, Mistaken Arrest, it's fucking over, acabou aquele jogo, né.
o I Meet You, eu tinha visto o I Meet You em alguma decklist aqui, eu não sei se eu deixei aberta, mas o I Meet You, ele é usado, mano, ainda, eu vi decks que usavam o I Meet You em side deck, tá ligado? Mas você acaba usando o I Meet You porque é a tentativa do Magic tentar jogar mais pra cima de um Lancea da vida, né? Mas, principalmente em questões como essa, aí a estratégia acaba sendo mesmo um TTT fake setando alguma trap Floodgate, como nesse deck de Malice aqui, né? Que você acaba podendo setar alguma trap dessa que acaba pegando, o deck que tende a estar usando esse Lancea contra você que tá jogando de Malice. Então tá aí mais o giro de algumas dessas tech cards. Por fim, uma que, pra falar de uma tech card bem específica, né, que é essa aqui, ó, Mischief of Gnomes, que é uma trap que você acaba ativando e você reduz o nível de todos os monstros, né, então é muito boa pra pegar decks que interagem com o nível. Geralmente eram decks de Exceed, né, isso aqui chegou a ser usado muito na época do BA, e eu acho que mais recentemente também foi usado em algum momento, eu acho que era na época do Splight. Isso aqui também chegou a ser usado pela última vez, se eu não tiver enganado. E aí agora, por causa do Ryzel e do Mitsurugi, que precisam do nível, pra fazer ritual tem que precisa do nível, e pra fazer Exceed também precisa, o Mischief of Gnomes é uma tech que é bem escrotinha e acaba fudendo um pouco esses decks, o que é bem interessante, né? Mas, cara, sobre esse tipo de abordagem aqui, só pra gente poder comentar um pouquinho sobre. É um pouco triste, porque ao mesmo tempo em que tudo isso que eu te falei te desincentiva a usar algumas hand traps, então as hand traps convencionais como a gente vinha usando não é mais uma opção, porque elas não pegam esses decks, mesmo que em conjunto. Se você faz um conjunto dessas techs, elas tendem a não ter muito impacto, o impacto é muito baixo, sabe? Então, quando o impacto dessa hand trap é muito baixo, mesmo que você compre duas ao mesmo tempo para dar no oponente, você fica um pouco fudido do que fazer, você é desincentivado a usar hand trap. Mas quando você é desincentivado a usar hand trap, a gente vira pro outro lado, então talvez seja bom quebrar a mesa do cara e jogar com board breaker, o que também não é muito uma opção, porque os decks de hoje em dia são feitos muito na vibe de tentar driblar board breakers, eles são moldados para isso. Os Mitsurugi, você pode tributar os bichos, eles vão e voltam, tá ligado? E o Ryzen, você tem embaixo do Dead Nader, você tem o Eclipse Twin, que o cara pode matar o próprio Dead Nader pra ele ir voltar, e aí ele tem de novo as destruições e o Murakumo continua no campo. Enfim, tem N coisas que fazem com que você jogue em volta das coisas. O Magatama no deck de Mitsurugi também te ajuda nisso. E no deck de Malice, o cara tem a trap setada, mano. O cara tem a lebre na mão, e a lebre entra banindo algum link que vai e volta. Então você sempre tem formas de se jogar em volta de board breakers também, o que fazem com que a estratégia de ficar parado esperando o oponente fazer tudo o que ele quer para quebrar a mesa dele é inviável, isso não existe. E é daí que veio a ideia de tentar, mano, se eu não posso usar as hand traps singles de 1 para 1 porque a combinação delas já não funciona, mas eu também não posso usar board breaker, o que dá pra fazer? E é daí que vem a estratégia de tentar usar cartas como essa, o que é muito escroto, mas enfim, é o que dá pra fazer. O draw também é uma carta mandecável, até porque se o teu deck consegue construir a play underdraw, que é o caso de Malice, por exemplo, se você toma um multi-arm do oponente, sei lá, mano, como usam múltiplas, dá pra ter dois, né? Então se você tomou dois, ou até um mesmo que vai te atrapalhar muito de construir a tua play, e não construir a tua play contra esses decks também faz com que você fique muito fraco, porque as hand traps que você tá usando são hand traps que são meio ruins do segundo, como essas aqui, por exemplo. Isso é muito escroto também. Isso faz com que você possa dar uma, duas draw pro oponente e depois dropar o draw na comprada dele. E aí você consegue construir a tua play depois de já ter buscado o que você precisa, deu só duas draw pro oponente e fez o teu full combo mesmo assim. E isso continua fazendo você ganhar essa partida, caso o teu deck consiga construir play underdraw, como o Malice consegue fazer, por exemplo, né? Buscou ali e deu umas draw pro oponente, drop o draw, mano. O cara vai se fuder. Mas enfim, mas como vocês podem ver, tem alguns conflitos em volta dessa ideia, mano. Porque parece o que... beleza, faz sentido, e eu entendo que essa ideia faz sentido, mas você começa a ver que tem alguns problemas em abordagens com esse tipo de pensamento, que é como a gente está tendo no formato atual, né? Uma delas, essas cartas não são usadas quando você vai... primeiro, é claro, né? É um preço a se pagar. Inclusive, é muito bom que essas cartas sejam assim, senão elas seriam o Maxi. E o Maxi é tudo que a gente não quer ter no jogo, né? Então, é um drawback que você vai ter que conviver. Você vai ter que conviver com esse drawback. Você vai descartar carta, você descarta a carta na jogada de Ignister, né? Que você busca com a backup e descarta, então beleza, desfaz dessa carta aí. Você pode jogar essa carta fora com o Node ou com Ice aqui, então beleza. E se você tá jogando de Mitsurugi, por exemplo, esses bichos podem ser normal sumo, então de repente você pode tentar tirar algum proveito dele, então também beleza. E aí você mitiga um pouco essa questão delas serem ruins do primeiro. Mas... tem outra coisa também que é interessante, que o uso desses múltiplos multi-arm em combinação com essas hand traps, e que dá uns conflitinhos meio esquisitos, faz com que, cara,
Como o teu deck ele é composto só de essas cartinhas pontuais, né? Por exemplo, a decklist desse cara aqui. Tem um Multi-Charm, tem um Ash, tem um Nibiru, tem um Draw, tem um Impermanence. Assim, cara, se você deu um Multi-Charm e o cara tentou fazer, e se ele não parar? E se ele não parar de construir a jogada? O que é que vai acontecer? Geralmente, a gente para de construir a jogada para cartas como Maxi, porque você vai dando tantas draw pro oponente que vai ser quase que impossível dele quebrar a tua mesa, cara. Vai ser quase que impossível dele vai ser quase que impossível dele não quebrar a tua mesa. Seja porque ele vai continuar te atrapalhando lá na frente, se a tua jogada precisa de N enables de combo, você pode dar a chance dele comprar cartas que juntas vão foder a tua vida, porque, num exemplo hipotético, você tá num formato que tem os decks com muitas end traps padrão, só que esse formato não tem essas end traps tão padrão assim. Você vai dar uns Multi-Charm, por exemplo, imagina esse deck aqui, mano. Que ele dá o Multi-Charm, esse deck aqui, ó. Que ele dá um Multi-Charm, por exemplo, e o cara não para. Você vai comprar o Dominus Impulse lá na frente, depois de ele ter feito 1 milhão de summon já. Vai atrapalhar um summon dele? Vai. Vai atrapalhar o endboard final dele? Não vai. Não vai. E se ele continuar jogando, o que é que você vai comprar? Você vai comprar Engine, mas a gente cansa de dizer que Engine contra Engine acaba não tendo chance, o que te dá a possibilidade de você combitar pra cima do Multi-Charm. É claro que depende, né, de quantos Multi-Charm você tomou, de quais você tomou e tal, e sem falar que o Multi-Charm tem um paradoxo ruim da quantidade que você usa, porque você só pode usar 2, né, então se você compra 3 dele, só pode dar 2, e quando você dá um e compra outro, também é muito ruim, né, assim, mais ou menos porque você pode dar no turno do oponente também, né, porque se o teu campo tiver vazio, você dá no turno do oponente também, e os decks atuais tendem a fazer summons mesmo no turno do oponente, então talvez você mitigue, mas tem essas questões, mas e se o cara comitar? Você continua sem poder quebrar a mesa dele. Por isso que algumas abordagens são tomadas, né, em board breakers mesclado. Por exemplo, deixa eu ver se eu vou achar alguma decklist aqui, na verdade, para eu poder dizer o que eu tô querendo falar, né. Essa decklist aqui, por exemplo, não tem. Você pode até usar esse TTT, né, para tentar ser um board breaker assim. Mas aqui tem um exemplo, ó, da Gordian Slice, que é uma carta que a ativação dela não pode ser negada. E no começo da main phase você pode escolher qualquer número de face-up cards que você controla. E para cada carta você bane uma da tua mão, ou seja, do teu extra deck. Ou basicamente você vai banir 12 do teu extra deck para escolher 2 cartas do cara e voltar pra mão, e ela não pode ser negada. Isso só pode ser usado em decks como o Mitsurugi puro, que teu extra deck não faz tanta diferença. Você não vai usar no Mitsurugi Rizal, mas é uma tech que você pode usar. Você tem outras techs que você pode usar, que é o Lightning Storm, que tem aqui também nessa decklist junto com um TTT da vida, tá? Também é uma carta que você pode usar, que pode vir a ser interessante. Deixa eu ver se tem alguma outra. Aqui também tem 2 Lightning Storm com o Raps Feather, o que também pode vir a ser interessante, tá? Mas num contexto muito, muito específico. O contexto específico é: você deu Multi-Charms. Você deu Multi-Charm, o que fez, teoricamente, com o cara tentar se frear um pouco a jogada dele, mas você precisa comprar coisas que ajudem ou a impedir o cara de construir tudo que ele quer, ou que ajude a quebrar o que ele fizer. As engines são boas, então se você dá um Multi-Charm e faz uma jogada curtinha, a engine dos decks quebram, tá? Então o Mitsurui consegue, se o cara faz uma jogada curtinha de fazer só IP, Little Knight e passar, por causa da orientação das hand traps, é muito difícil que o Mitsurugi não quebre essa mesinha com engine, porque as techs que ficaram pra trás são esquisitas. Não dá pra você somar com a mesa, muito por causa da quantidade desses Multi-Charms aqui, por exemplo, tá? Então esse é um ponto de atenção. E eu esqueci o que eu tava falando, mano. Do cara fazer a mesa inteira. Puta merda, eu tava organizando meu pensamento aqui, eu fiz uma curva e agora eu não tô conseguindo voltar. Caralho, será que era importante? Bom, enfim. Então tem algumas questões esquisitas e uma delas é o cara comitar na mesa. Uma das cartas que te ajudam a fuder um pouco o amigo é você ter os Multi-Charm em combinação com o Nibiru da vida, né? Claro que você pode comprar o Nibiru no meio do caminho, principalmente se o cara decidir em tentar comitar a jogada dele por inteira, mas caralho, esses decks aqui, a forma de que eles interagem gera um follow-up ao mesmo tempo. O que é muito difícil, porque eles saem colocando o bicho no campo, então vai ser difícil de você matar. Vamos supor que ele construiu a jogada inteira. E como os decks estão sendo feitos, você não vai tender a não comprar muita carta no meio do caminho que impeça ele de fazer o full do full, e você também não tem board breaker nesse tipo de decklist, tá ligado? É um pouco esquisito. Você vai ter engine pra tentar quebrar a mesa dele. Imagina que em algum cenário você até comprou uma carta de board breaker e tal, mas o cara foi fazendo as cartas e fazendo a vantagem, pegando carta, e deu o Praise que tributou o bicho, por exemplo, e ficou carta pra trás, e de repente ele pode ter um Magatama, que se você tirou o Murakumo do campo, ele pode voltar o Murakumo pra te dar Regek. Enfim, o Rizal foi e voltou, ou o Malice tem as cartas divididas, cenários que são realmente plausíveis, tá?
você vai tentar jogar, tentar quebrar a mesa dele, mas como o deck usa as interações para farmar o follow, a volta ele pode continuar te arrebentando, mesmo que ele tenha jogado pra cima dos teus Mulcharm. Então, enfim, cara, tem um monte de questõezinhas que são meio esquisitas nesse formato, mas essas são meio que as techs, além do Featherstorm, né? Que quando esse tipo de coisa acontece, você pode dar um TTT fake, Heavy Storm e fazer um castelo que você pula o turno do oponente. Então, é meio que isso, saca? É tentar usar cartas que tentam pular o turno do oponente, mas às vezes alguém é agressivo e comita pra cima desses Mulcharm. Mas o motivo do formato tá desse jeito é esse, cara. Esses decks não são legais, eles não são saudáveis, eles não são legais mesmo, mano. Esse tipo de dinâmica é ruim. Esse vídeo durou muito mais do que eu queria que ele durasse. Eu achei que eu ia fazer isso aqui em 15 minutos, acabou que não rolou. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. A gente volta a se falar hoje à noite na live.